partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Aqui pela TV Unisantos, canal 40, UHF 12 da NET. O nosso programa sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Aliás, sempre gostamos de enviar um grande abraço ao senhor Arthur Graff, que é o presidente aqui do Golf Clube, porque ele sempre nos prestigia, nos permitindo que todas as semanas aqui venhamos fazer o nosso programa. Muito bem, nas entrevistas sempre comigo, Adriana Colucci. Tudo bem, doutor Hélio. Olha, hoje eu estou curiosíssima com o tema que vai ser abordado aqui. Até porque o Golf Clube, acho que tem um pouquinho a ver com o assunto que vai ser registrado. Vai trazer um pouquinho de paz, um pouquinho de silêncio. Acho que tem um pouquinho a ver, não é isso, doutor Hélio? Exatamente. A Adriana certamente está se referindo ao nosso entrevistado, que eu vou nesse momento apresentar ao nosso público telespectador. Trata-se do engenheiro civil, Dr. Roberto Massaro Watanabe, que é um perito em edificações. Certamente o público já está imaginando coisas interessantíssimas que serão aqui debatidas. Doutor Roberto, é um prazer imenso, honrados que ficamos com a sua aceitação ao nosso convite de estar conosco e oferecemos câmeras e microfones de nossa emissora para os seus cumprimentos. Eu quero agradecer o amável convite e eu espero poder transmitir um pouco da minha experiência para o público que nos assiste. Muito bem. O doutor Watanabe, como é mais chamado, né? E assim o chamaremos daqui para frente, ele participou na sua longa trajetória profissional de obras importantíssimas no Brasil, né? Vamos destacar cada uma delas e com as suas características, certamente o público vai sentir como está além do nosso conhecimento, cada obra desta, os detalhes, e o Dr. Watanabe, ele é um especialista em dar aos detalhes a importância que ele merece. Às vezes um detalhe é muito mais importante do que toda a obra em si. Dr. Watanabe, é evidente, temos que falar no óbvio para que possamos iniciar o nosso papo. A engenharia, sem dúvida, desde as épocas imemoriais, já se apresenta na relação com o mundo, com a população, com a humanidade, uma característica, uma importância fundamental, né? Não há nada que não possa ter um pouco de engenharia nisto. Não é? Veja lá tudo tem engenharia. Veja as pirâmides do Egito, as grandes construções na Grécia Antiga, em Roma, já os engenheiros, né? A muralha da China. A muralha da China. Então, veja, desde os primórdios da civilização, nós temos a presença da engenharia como um fator de integração da humanidade. Eu gostaria que o senhor iniciasse, então, a nossa palestra, a nossa conversa, destacando este viés do seu trabalho na relação com o mundo, né? Talvez o público queira sentir do senhor as suas impressões. Bom, a engenharia, ela tem como hábito pensar grande. E o engenheiro deve ser ousado. Então eu ouvi alguém comentando da Via Ápia e das várias vias romanas. O Império Romano construiu 150 mil quilômetros de vias pavimentadas, inclusive com drenagem. No Brasil nós temos 42 mil. Com essas dimensões que nós temos continentais do Brasil, nós temos só 42 mil quilômetros pavimentados. E os romanos lá atrás, né, há 2.000 anos atrás, já tinham 150 mil. Nós estamos falando da crise da água aqui no estado de São Paulo. O nosso maior sistema, que é o Cantareira, vai buscar água a 160 quilômetros, lá em Minas Gerais, em Extrema.
160 quilômetros. Os aquedutos romanos iam buscar água a 600 quilômetros. Isso 2.000 anos atrás. Isso é engenharia. No mundo de hoje, nós estamos falando aqui Estamos atrasados. Muito atrasado, né? Eu trabalhei muitas das rodovias, né, que chegam em São Paulo, trazem carga que não tem nada a ver com São Paulo. É um fabricante de móveis lá do Vale do Paraíba que tem que entregar um móvel lá em Sorocaba, mas tem que passar por São Paulo. Então, nós projetamos, na década de 60, um anel, que nós chamamos de anel rodoviário. Hoje chama-se anel, rodoanel. Mas isso foi feito na década de 60. 40 anos depois, ele não está completado. Olha como nós estamos atrasados. Nós estamos falando aqui do trem-bala. Querem colocar o trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. É 400 quilômetros. A China está concluindo, já tem 10.000 quilômetros de trem-bala. Já tem. E estão construindo mais 14.000 quilômetros de trem-bala. A China, que era um país pobre, né, que comia um cérebro de macaco até outro dia. Então nós estamos muito, muito, muito atrasados. Nós precisamos recuperar, nós precisamos criar seres humanos que sejam ousados, que pensem grande. Infelizmente, né, por tudo uma série de fatores, as escolas de engenharia foram transformadas em escolas profissionalizantes. Então, a engenharia, que deveria ser o domínio das ciências físicas, químicas, né, biológicas, a engenharia foi transformada numa profissão. Então, nós temos milhares de engenheiros se formando, eles querem o emprego de engenheiro. Não é isso. Não é isso. Né? Nós projetamos Itaipu numa época de um país falido, em pleno regime militar. Construímos a maior hidrelétrica, ainda hoje, a maior hidrelétrica do mundo. Imagine as críticas que nós recebemos naquele período, né, dizendo que a gente tinha uma visão megalomaníaca, que a gente queria fazer uma obra faraônica. Você viu? Não tem nada de faraônico em Itaipu. Ainda hoje é a maior hidrelétrica do mundo, com energia 100% renovável, zero de poluição. E ainda pensando sempre a longo prazo e não a curto prazo, né? Sempre a longo prazo, né? Então você viu, são 20 turbinas que tem ali, 20 geradores, que foram sendo instalados ao longo de 30 anos, na medida em que a demanda, né, a necessidade de mais energia elétrica aumentava, aí foi se instalando novos geradores. Então, nós precisamos recuperar um pouco desse tempo perdido com a engenharia nacional. O senhor coloca muito bem, e isso tem sido tema do nosso programa em algumas oportunidades, doutor, relativo à questão da infraestrutura. Obras que o doutor Watanabe citou aqui são obras flagrantemente de infraestrutura. A nossa região aqui, doutor, o senhor conhece bem, ela é carente de obras de infraestrutura. As cidades, né, da nossa região, acredito que haja falta ainda desta intenção, ou desse conhecimento. Dessa escola. Exatamente, dessa escola que o doutor Watanabe acabou de citar. É preciso que os homens, então, principalmente os homens públicos, tenham este conhecimento e que, de fato, é preciso se fazer a infraestrutura das regiões para culminar com um progresso. Não é assim que o senhor pensa? Exatamente. Você vê que uma das grandes fontes, né, de doenças hoje no Brasil é a total ausência de saneamento básico. Grande parte das cidades brasileiras não tem rede de esgoto. Mesmo os Santos, grande parte da população, Santo São Vicente, não tem rede de coleta de esgoto. Né? O esgoto está correndo in natura aqui pelo Mar Pequeno, né? Pelo rio Cubatão, por esses rios da região, que estão todos poluídos. Agora, na vinda, eu passei ali pelo Casqueiro, que eu tive, né, a honra, né, de poder calcular aquela ponte. O rio está totalmente poluído, né? Água suja.
Então, Acho que não falta engenheiro, não falta vontade política. Será que não é isso? são as duas coisas. Falta vontade política. Porque obras de saneamento geralmente refere-se a tubos que se enterram no meio do chão. E não é possível político ficar inaugurando, né, 3 quilômetros de tubo enterrado no chão. É melhor fazer um hospital, né, um centro de saúde. Isso Parece, né? aparece melhor nas urnas. Então, a grande parte é falta de vontade política. Mas também é falta de competência técnica, que proliferaram, surgiram muitas escolas de engenharia que não tem laboratório. O curso de engenharia, da mesma forma que o curso de medicina, precisa ter um laboratório onde os engenheiros possam praticar Fazer as pesquisas. as coisas básicas ali. Como é que eu faço uma argamassa? Como é que eu faço um simples muro? Né? Como é que eu prego uma madeira? Precisa ter um laboratório nesse sentido. Né? E grande parte das escolas de engenharia não tem laboratório. Então formam pessoas, né, absolutamente teóricos, que não faz a mínima ideia de como é que as coisas funcionam na prática. Então, se de repente, gente, vamos aqui arranjar o dinheiro do Banco Mundial, vamos fazer a rede de saneamento aqui de Santos, São Vicente, eu não tenho engenheiro, não tenho profissional Adequado, capacitado, qualificado. para esse porte de problema. O senhor é formado pela USP, pela Universidade de São Paulo, e pela Escola Politécnica. No caso, é exatamente o que o senhor está dizendo, né? O conceito de politécnica seria aquela reunião de habilidades e de técnicas que poderiam desenvolver finalmente esse desidrato, não é assim? O politécnico, né, o estudante ou formado pela escola politécnica se diz politécnico. O politécnico detesta de ser chamado de engenheiro, porque na verdade ele não é um engenheiro, porque o engenheiro é um especialista. Então eu tenho um engenheiro mecânico, um engenheiro metalúrgico, né, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil. Ele é um especialista, mas o politécnico ele não é um especialista, é uma escola politécnica, porque é resultado de um movimento que surgiu em 1820 lá na Suíça, dizendo, gente, nós não podemos esquecer o resto. Então, por exemplo, eu fiz uma casa, ficou bonita, beleza de casa, confortável e tudo. Sim, mas quem mora lá está tendo a salubridade necessária? É uma casa que lhe dá bem-estar? Né? A casa não causa doenças, né, por falta de insolação, por defeito de arejamento naquela casa? Então, vamos ver o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam. Né? Será que dentro da casa precisa ter o banheiro? Porque antigamente o banheiro ficava fora. Né? Será que é isso que... Então vamos ouvir as pessoas primeiro, para a gente poder colocar as ciências à disposição daquela pessoa. Muito bem, estamos aqui para resolver o seu problema, não o meu. Então falta essa formação nos engenheiros, porque o engenheiro ele sabe fazer cálculo, conhece concreto, conhece o aço, ele tem bastante conhecimento do material. Mas aquele viaduto, para que serve? Ele vai unir alguma comunidade? Quem vai ser o beneficiário desse viaduto que eu vou construir, desse túnel que eu vou construir? Essa formação humanística falta ao engenheiro. Na escola politécnica eu tive curso até de filosofia. Então, interessante, né, as colocações do Dr. Watanabe. Bem, para o público telespectador, vamos referir que este profissional que aqui está, esse engenheiro, ele participou de obras, ele mesmo falou, quase faraônicas, né? Mas que tiveram uma importância fundamental. E até hoje essas obras são a base do desenvolvimento de nossas regiões. Desde São Paulo, a capital, a grande São Paulo, ABC, a região toda da Baixada Santista. Obras, por exemplo, como o complexo Cantareira de abastecimento, a rodovia dos imigrantes, né? E esses são temas que nós vamos tocar isoladamente e com detalhes para que o público tenha conhecimento disto tudo. Mas isso será num próximo bloco, uma vez que vamos para o intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania.
Olá, meus amigos. Hoje vamos falar para o servidor público municipal de São Vicente. Servidor ou servidora, seus beneficiários e a própria população, para que tenha conhecimento de alguns fatos importantes na vida da Caixa de Saúde e Pecúlio do servidor municipal de São Vicente. Como todos sabem, eu sou o superintendente da Caixa, indicado que foi pelo prefeito Luiz Cláudio Billy, e há 2 anos estamos cumprindo lá a nossa missão. A Caixa, através de medidas, de ações de gestão, conseguimos estabelecer um equilíbrio financeiro da mesma. E, portanto, todos aqueles convênios que dispomos entre hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, todos eles vinham cumprindo esse vínculo de convênio com a Caixa e, consequentemente, dando assistência a todos os servidores, assistência de excelência, né? Comparável a todos os convênios maiores que nós temos na região. Cirurgias de alta complexidade, internações de UTI, atendimentos vários que vinham notabilizando o nosso trabalho. Infelizmente, de um tempo a esta parte, alguns meses para cá, começamos a ter dificuldades. Elas estão relacionadas diretamente aos repasses que a Caixa tem que dispor para poder fazer o gerenciamento de seus compromissos. A Caixa, meus amigos, de São Vicente, não tem rendas próprias, depende exclusivamente dos valores que são retirados dos salários dos servidores e a contrapartida que a Prefeitura dá na mesma quantidade de valores. Portanto, são 3% que se tira do servidor e 3% que a Prefeitura contribui. Também o Instituto de Previdência, que cuida dos inativos, ou seja, os aposentados e pensionistas, também, da mesma maneira, é obrigada a transferir para a Caixa os mesmos valores, para que então possamos administrá-la. Tudo isso está faltando hoje na Caixa. Dificuldades imensas, como sabem, estão ocorrendo no município. Não vamos entrar no mérito dessas questões. O fato é que as dificuldades que estamos enfrentando hoje, com interrupções de atendimentos, de alguns convênios, e alguns até muito importantes, como alguns hospitais de ponta, evidentemente estão ocorrendo exatamente porque não tem chegado para a Caixa esses valores que são imprescindíveis para que nós possamos administrá-la e fazê-la funcionar. Por isso eu gostaria de mandar essa mensagem a todo o nosso corpo de servidores, beneficiários da Caixa, para que tenham paciência, que certamente iremos resolver os problemas. Isso são questões temporárias, que certamente passarão. A Caixa tem mais de 40 anos de existência, ela não vai acabar. Portanto, fica essa mensagem de esperança e lá no gabinete da superintendência estamos às ordens para dar todas as informações complementares a essa mensagem que estou deixando para todos os senhores e senhoras. Então, um grande abraço a todos e tenho a certeza que poderemos em breve ter notícias melhores para todo o público servidor da Caixa de São Vicente. Um abraço a todos. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40, afiliada da TV Brasil. Estamos entrevistando o engenheiro civil
Roberto Massaro Watanabe, que está nos contando sobre coisas da engenharia e, evidentemente, as suas repercussões aqui em nossa região. Depois avançaremos para outras regiões, mas agora, no momento, é nossa região. Doutor Watanabe, temos 2 temas aqui que gostaríamos de colocar. O primeiro refere-se à dragagem do Porto de Santos. É um tema já muito discutido. Existem projetos aí para, naturalmente, fazer a dragagem do porto, para levá-lo para 15 a 17 metros, para permitir que embarcações maiores possam vir para o porto. O senhor, tecnicamente, o senhor teria o que dizer desta questão da dragagem do porto, já que é um assunto tão atual? Com relação ao estuário de Santos, eu tenho a dizer o seguinte: nós realizamos na década de 60, já faz um bom tempo, um estudo que nós denominamos de estudo de estratificação térmica do estuário de Santos. Então, por ser estuário de um rio, né, por ser desembocadura de um rio, ele sofre efeitos da água doce, que vem da serra, e sofre também o efeito da água salgada. A água do mar, ela é salgada, é mais densa por causa disso, e é mais fria. E a água que vem da montanha, ela é doce, é mais leve por causa disso, e é quente. Então, ao longo lá dos 20 quilômetros do Cais de Santos, do Porto de Santos, formam-se camadas de água. Em cima é água doce, quente. E paulatinamente tem várias camadas, até lá embaixo onde eu tenho uma camada de água do mar, que vem na temperatura do mar, que é 10 graus. E aí forma-se uma dinâmica hidráulica, onde a água que vem da montanha, ela corre por cima. E aí, para repor a água aqui lá no fundo do estuário, o mar forma-se uma corrente de água do mar, salgada, que carrega consigo a areia do mar. Então, se eu fizer um buraco ali no canal de Santos, em questão de horas, o mar trata de jogar areia por cima. Então, é um fenômeno natural. Todo estuário, pode ser do rio Amazonas, pode ser do rio Itajaí, todos os estuários de rio, eles têm esse fenômeno de estratificação térmica, onde o assoreamento, né, parte é da erosão que vem das montanhas, mas grande parte vem do próprio mar. Então o mundo está abandonando esse modelo de portos em estuário de rio. A China tinha lá em Xangai o maior porto do mundo, que ficava na saída do rio chinês lá, do rio chinês, do Yangtze. Ficava ali no delta do Yangtze. E eles eram o maior. Aí Hong Kong fez um porto grande e se tornou o primeiro do mundo. Aí os chineses entenderam essa lógica, que não adianta insistir, não dá para aprofundar. Não é possível aprofundar. Hoje, você tem navios transportadores de contêiner que requerem 24 metros. Eles estão construindo um canal novo na Nicarágua. Adivinha quem está construindo? O chinês. Que vai ter 30 metros de profundidade. Então, navios de até 30 metros de profundidade vão poder circular. Agora, aqui nós estamos discutindo se os 9 metros aqui do Porto de Santos podemos aumentar para 14, para 15, para 16, mas isso a natureza não vai permitir. Não vai permitir. Qualquer coisa buraco que você abre lá no canal, a natureza vai tratar de rapidamente. É enxugar gelo, né? Não adianta. Exatamente, é enxugar gelo que você não consegue. Recursos que serão canalizados para isso serão totalmente perdidos em pouco tempo, né? Não, perdidos não serão, porque sempre tem gente, né, que consegue aproveitar bem, né, consegue aproveitar bem os recursos públicos. Então é sempre bem aproveitado. Talvez comprar apartamentos em Miami, isso é um bom investimento, né? Meu Deus. Ai, não tem jeito. Bem no momento as impressões dos engenheiros, né? De fato, é o que está ocorrendo aí, em vários lugares do Brasil. Né? E haja imóveis, viu? Haja imóveis. Exatamente. Muito bem. Bom, o outro tema que nós gostaríamos de colocar também, que nos afetou agora de forma
terrível foi aquele incêndio na Alemanha, Ultracargo. na Ultracargo, aquelas reservas de combustível que ali estavam, pegaram fogo e ficaram aí por 9 dias, Queimando. paralisou a economia da região, com graves problemas ambientais, etc. O senhor certamente acompanhou. O que o senhor teria de nos dizer sobre essa situação? Esse agravo. Um agravo. Exatamente. Isso poderia ter sido evitado, algo que não foi bem pensado? Bom, a engenharia, ela tem uma parte que chama a infraestrutura urbana. A própria rodovia dos imigrantes, ela foi construída dentro de um conceito de corredor de exportação. Na década de 70, o governo federal criou 8 corredores de exportação e um deles é o corredor de exportação de Santos. Por que isso? Porque não é possível você querer, né, naquela época já tinha poluição em Cubatão, né, das fábricas, né, de fertilizante e tudo mais, e não tem sentido uma fábrica de fertilizante, por exemplo, em Cubatão. Não há porque nada justifica, né, uma fábrica de fertilizante em Cubatão. Uma Cosipa, né, nada justifica. Por que tem que ser Cosipa? Vamos supor que não existisse. Precisamos construir uma grande siderúrgica no Brasil. Vamos construir aqui em Cubatão. Mas por que Cubatão? Tem minério lá embaixo? De ferro? Não, não tem. Então por que Cubatão? Não há nenhum motivo de você construir em Cubatão. Então quando você constrói um corredor de exportação, né, com o melhoramento da ferrovia e a construção de uma rodovia como a Imigrantes, você, na outra ponta, ao longo, né, da rodovia do Oeste, né, Castelo Branco chamava-se rodovia do Oeste, você cria polos de desenvolvimento industrial, de fertilizante, de combustível e assim por diante. Daí nasceu a ideia de Paulínia de ser um grande centro, né, de distribuição de combustíveis. Então a ideia está certa. Então a ideia era tirar de Santos ou dessa região essas coisas que não tem nada a ver com nós aqui. Por que nós precisamos ter um reservatório de combustível tão grande como aquele que pegou fogo? Para quê? É para o nosso consumo? Não, não é para o nosso consumo. Então, o que nós ganhamos com aquela... Eles pagam imposto? Bom, talvez paguem algum tipo de imposto, mas não é para essa necessidade que a nossa comunidade precisa de um reservatório tão grande de combustível. Então, o fato, né, de ter se incendiado foi muito bom, porque é uma coisa absolutamente desnecessária para nós, chamou a atenção. Quem sabe agora a gente cria um mecanismo para que coisa desse tipo não venha a se repetir. Pois é, mas me parece que não é esse o caminho, porque eu vi notícias de que aquilo em breve voltaria a funcionar como era, né, antes. Pois é, a engenharia está sendo colocada de lado, porque na visão macro, né, do planejamento urbano, né, da cidade, né, qual a função de Santos, qual a função de Guarujá, cada cidade tem um papel social, econômico, né, para desenvolver. Então, dentro desse planejamento macro, desta região metropolitana, já deveria ter alguém indicando, dizendo, não é correto reativar ou reconstruir aqueles depósitos, mesmo porque vai custar caro para reconstruir. Então, já que vai gastar tanto dinheiro, então que se gaste dinheiro num outro local, longe da zona urbana, né? Porque você viu o transtorno. Alguém está pagando esse prejuízo que a cidade teve? Fato, e os riscos também. E os riscos ambientais, inclusive, da destruição de... Que não tem volta, né? Não tem volta. Ainda ontem falavam sobre a questão das questões ecológicas, né? Que até agora não se tem um diagnóstico das repercussões, né, que ocorreram em função desse grave acidente que ocorreu aqui na Baixada Santista. Mas, doutor Watanabe, uma das, o senhor já citou aí, das mais importantes vias de comunicação, de acesso aqui para a Baixada Santista, foi a construção da Rodovia dos Imigrantes. Uma obra fantástica e que veio ocupar uma lacuna que existia, já que as nossas rodovias eram totalmente ultrapassadas, etc. O senhor participou
do Sempre a assinatura dele, né? Assinatura. Olha, Gustavo Watanabe grandes sempre obras. presente nas grandes obras. Mas a rodovia dos imigrantes, nós gostamos de aproveitá-la, porque ela é rápida, a gente vem rapidamente, São Paulo, Santos e vice-versa, mas a gente não vê detalhes, né? É uma pista que a gente aproveita. Mas o doutor Watanabe, certamente, ciência. como estava lá e participou, ele tem detalhes que seriam muito interessantes. Nos conta, então, algumas facetas desta obra tão grandiosa que foi construída. Uma das preocupações da engenharia, do engenheiro, é aprender com os erros do passado. Então, na década de 60, década de 70, precisamos construir uma nova ligação com o litoral. E nós tínhamos aquela estrada da Marquesa, lá como chamava, o Caminho do Mar, estrada de Lorena, né? Calçada de Lorena, né? E a rodovia Anchieta, que foi construída na década de 40. E olhando o que essas estradas nos propiciavam, a primeira coisa é a seguinte: essa calçada de Lorena tem que ser imediatamente interditada para veículo, porque ela não oferece nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de segurança para veículo, ela não foi feita para isso. E aí, felizmente, o governo entendeu e bloqueou para o acesso de veículos. E a Anchieta também. A Anchieta deveria ser, naquela época, imediatamente interditada, porque ela tem curvas que é quase que impossível, né? Ali na curva da Onça, por exemplo, os caminhões têm muita dificuldade de fazer aquela curva, porque é muito fechada. Muitos acidentes ali ocorreram, né? Exatamente, e continua acontecendo ali na curva da Onça, tanto na ascendente como na descendente. Então, ela deveria ter sido desativada, não é nem interditada, já naquela época. Mas aí o litoral ficaria totalmente sem comunicação com a capital. E na construção, ao projetar a imigrantes, nós discutimos muito esses impactos. Então, curvas fechadas não existem na imigrantes. E tanto a subida como a descida são suaves. Então você consegue, na pista ascendente, pegar um veículo de 1.0, né? E consegue subir toda a serra aqui do mar, pela Imigrantes, e numa quinta marcha. Você não troca de marcha em nenhum instante, porque ela tem uma subida, uma inclinação suave. A outra preocupação muito grande conosco, do grupo de engenheiro, era com relação aos impactos ecológicos. Naquela época, década de 60 e 70, não havia a consciência ecológica que hoje nós temos. E alguns já tinham isso e houve muita discussão com relação à preservação da fauna e da flora também, da Serra do Mar. E aí, só para encurtar a conversa, né, esse primeiro viaduto que a gente pega no retorno, quer dizer, na ida para São Paulo, aquele que passa em cima do rio Cubatão, chama-se VA-19 tecnicamente. Ele foi construído com 70 metros de altura em relação ao rio Cubatão. Por que isso? Para que não houvesse nenhum impacto negativo em cima da fauna daquela região. Então, 70 metros de altura, nem o barulho dos caminhões consegue atrapalhar o sono da onça e da chita que estão dormindo lá embaixo. A questão ambiental já era preocupação, então, na construção? Muito. Hoje se fala tanto nessa questão ambiental, né? A questão da preservação da fauna e da flora surgiu na usina de Jupiá, década de 60. Então, iria se fechar o Rio Paraná, pretendia-se fechar, e com isso haveria uma inundação. E muitos animais, né, cobras, lagartos, né, tatu, tamanduá, que viviam naquela região, as pessoas receberam indenização e se mudaram por conta própria. Os animais não tinham consciência disso. Então, pela primeira vez, foi formada uma brigada de resgate e foi muito, assim, precário, né, o salvamento, porque o mundo não tinha consciência de como é que se faz a captura daqueles animais, etc. Tatu, macaco, pega com a mão, com a luva, rede, a rede como é que é, quadrada, de nylon. Não havia nenhuma expertise nesse conhecimento, sentido. né? Então, é claro, cometemos muitos enganos no salvamento lá dos animais de Jupiá.
Então, aquele grupo de pessoas, aquela preocupação permaneceu. E na década de 70, quando nós estávamos projetando imigrantes, havia essa preocupação ecológica. Nós precisamos preservar a vida do macaco, porque o macaco precisa beber água lá no rio Cubatão. Só que ele não dorme ali na beira do rio, ele sobe a serra, ele vai dormir lá em cima. E a onça é a mesma coisa, a onça dorme ali na cota 400, e eles descem até embaixo ali no rio Cubatão. Então, para permitir essa liberdade de ir e vir dos animais, a Imigrantes foi construída grande parte em viadutos, sempre muito altos, e uma boa parte em túneis. Por isso que nós temos ali muitos túneis, principalmente na via ascendente. No trecho de serra, a rodovia dos Imigrantes é dividida em 3 pistas. Então nós temos uma pista chamada ascendente, que reúne as características, diretrizes de segurança para quem está subindo. E nós temos uma pista chamada descendente, que reúne as características de preocupações do motorista que está descendo. Então, por exemplo, o senhor quando desce pela Anchieta, o senhor repara que as curvas para a direita, o senhor faz com mais tranquilidade. Porque como o senhor está do lado esquerdo do volante, você enxerga mais longe. Agora, naquelas curvas, na Anchieta, que é para a esquerda, você fica meio temeroso. Porque a montanha vem aqui e você até estica o pescoço para ver se consegue enxergar mais para frente, para ver se não tem alguém parado com o pneu furado no meio da pista. Então, as pistas para a esquerda, as curvas para a esquerda tinham que ser mais abertas para garantir essa visibilidade. E as curvas para a direita pode ser mais fechada. Então, na Imigrantes foi obedecido esse critério. Na pista ascendente, que foi feita para subir, as curvas para a direita são um pouco mais fechadas. Pode ser mais fechada sem diminuir a segurança. E as curvas para a esquerda são mais abertas, para garantir o mesmo padrão de segurança. Agora, imagine você descendo pela ascendente. Você vai encontrar uma curva para a direita grande e uma curva para a esquerda bem fechada. Então é perigoso descer pela ascendente. Não se deve descer pela ascendente. Ela foi feita para a subida. E a descendente, da mesma forma, reúne as características de comportamento, distância de reação de quem está descendo, o uso do freio, né? Tem outras preocupações, o motorista que desce. Então, a descendente ela é mais curta, ela tem quase 10 km a menos do que a ascendente, e ela desce assim a 6%. Ela é bem inclinada. Então, rapidamente você consegue chegar em Cubatão. E a ascendente não, ela sobe bem suave, faz muitas curvas e demora mais para chegar. Com toda essa projeção e preocupação, a rodovia dos Imigrantes pode ser considerada uma das melhores do mundo ou não? Só aqui no Brasil temos essa... Não, ela não é uma das melhores do mundo. Ela é a melhor do mundo. Isso eu digo porque a própria Dersa pode dar esse atestado. O senhor que construiu, o senhor pode dizer que sim, né? Não, mas eu sou suspeito para falar bem da Imigrantes. Né? Me falaram, ao chegar agora aqui para a entrevista, perguntaram, fez uma boa viagem? Eu falei, poxa, peguei uma estrada que é maravilhosa. Né? Larga, escolheu bonita, a dedo a estrada, né? Aí o pessoal que construiu essa estrada tinha que ser uns semideus, né? Imaginar. Então, vem gente do mundo inteiro, da Alemanha. A Alemanha, né, as estradas da Alemanha não tem limite de velocidade. Você anda 200 km por hora, 250 km por hora, ele é livre, não tem limite de velocidade. Então vem gente do Japão, vem gente dos Estados Unidos. Como é que vocês conseguiram construir uma estrada segura? Porque não há acidente. Não é como outras rodovias que todo final de semana morre um monte de gente. Na Imigrantes não tem. Teve um acidente, o ônibus capotou. Isso não existe, pode ter um ou outro acontecido, mas não é usual ter acidente. É uma estrada segura, ela foi projetada, né, com critérios de segurança. E nesses critérios de segurança, nós gostaríamos de insistir, porque o tema me parece bastante interessante, mas vamos comentar com isso no próximo bloco, já que vamos para um pequeno intervalo. Estamos apresentando Linha Direta, com a saúde e cidadania. Let me say, let the Orinoco flow.
Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro civil Dr. Roberto Massaro Watanabe, especialista em edificações. O engenheiro, Adriana, ele esteve presente em muitas das grandes obras que estão aí prontas para o uso de nossa população. Mas eu gostaria, de antes de passar a palavra ao Dr. Watanabe, de dizer ao nosso público que o nosso programa vai ao ar pelo apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios do Brasil, com 4 unidades em nossa região: Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer de São Vicente, localizada ali na Avenida Capitão Mor Aguiar, ali com uma academia também. Portanto, recomendamos a todo o nosso público. E também a nossa homepage no Facebook, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, canal na TV. Continue nos seguindo. Muito bem. Doutor Watanabe, nós estávamos falando no outro bloco sobre a imigrantes. E o senhor falava sobre algumas questões técnicas que são tão importantes para o público usuário daquela rodovia. A Imigrantes, ela foi projetada com critérios de segurança, porque normalmente as rodovias são projetadas, né, com critérios geométricos. E a Imigrantes não, utilizou-se critérios de segurança. O que vem a ser isso? Um veículo, né, um caminhão de 40 toneladas, por exemplo, ele tem aquele peso todo de 40 toneladas, ele tem a inércia dele. Então, se eu abandonar o volante, ele sai aí pela tangente e vai cair lá no meio do mato. Ele chama-se inércia daquele caminhão. E no critério de segurança, as curvas, elas recebem uma coisa chamada superelevação. É mais ou menos como aquelas pistas de Fórmula 1, da Fórmula Indy, onde a borda externa, ela levanta um pouco para evitar que os carros caiam para fora da pista. A Imigrantes foi projetado com esse critério. Então, você pode ver, vocês vão reparar agora, que nas curvas vocês veem que as bordas ficam mais elevadas. A outra coisa super importante chama-se sobrelargura. Então, aquela faixa, né, tem uma linha branca aqui, uma linha branca aqui, aquela faixa onde você está trafegando, ela tem 3,50 m quando na reta. Agora, na curva, né, um caminhão, por exemplo, esse, né, tem caminhão com 3 carrocerias atrás. O cavalo mecânico, ele consegue ir dentro da faixa, mas o último lá, a roda de trás, está invadindo a faixa interna. Então, de repente, um veículo esteja lá, ele vai ser pisoteado por esse caminhão. A Imigrantes não, ela tem um negócio chamado sobrelargura, e conforme a curva, chega a ser meio metro, chega a 1 metro. Então, aquela faixa que tem 3,5 metros, tem trecho de curva, tem 4,5 metros de largura, para que o caminhão consiga fazer a curva tranquilo. Ele vai até dar uma bamboleada lá dentro, mas ele não invade a faixa interna. Daí não ter acidente. Você pode ver que grande parte dos acidentes que a gente vê nas rodovias é nas curvas, porque o caminhão ele bateu no carro que vinha atrás, porque a faixa era muito estreita. Então esse é um outro motivo que não tem acidente na rodovia dos Imigrantes. Você pensou em tudo, realmente. Ali só pneu furado, né? No mais, realmente, não se vê acidentes, mesmo a perfeição com que a engenharia, né, colocou para a construção dessa obra tão importante. E são detalhes que agora a gente vai reparar, com certeza. Agora, com essas explicações, o público, certamente, quando passar para Imigrantes, vai sentir essas diferenças tão importantes. Mas, doutor Watanabe, nós estamos falando de grandes obras. E uma delas, Itaipu, essa usina fantástica que veio trazer tanto progresso para o Brasil, mas também trouxe muitas críticas. Recordo-me na construção, não é? Quantas críticas se fizeram àquela obra. Dinheiro mal gasto. Mal gasto, questões ambientais, etc. O senhor também participou lá, já estava lá o doutor Watanabe. Então, só tem história esse homem para contar. Como é que foi essa logística, né?
não só no aspecto técnico propriamente dito, mas no convencimento da sociedade de que aquilo era importante? A engenharia, ela não tem fronteiras. Então, se eu sou santista, eu vou querer fazer alguma coisa que Santos é que fez. Cara, isso é bairrismo, isso é pensar pequeno. Então, precisamos de energia elétrica. Mas onde que está o centro consumidor? É aqui a região metropolitana da Grande São Paulo, é onde estão as grandes indústrias. É esse pessoal que precisa de energia elétrica. Agora, vamos produzir em São Paulo mesmo? O bairrismo diz que sim. A engenharia fala, vamos construir num lugar adequado para a produção de grande volume de eletricidade. Então, para grande volume eu preciso ter grande queda e grande vazão de água. E o Rio Paraná oferecia, abaixo de 7 quedas, essa condição, né, com um cânion de grande altura e grande vazão de água. Infelizmente nós perdemos 7 quedas. Né? Ela está debaixo do lago de Itaipu. Eu tive a oportunidade de visitá-la antes de terminar, viu? Antes que ela fosse afogada, né? Então você viu, numa época, o Brasil precisando de energia elétrica, porque energia elétrica é sinal de desenvolvimento. Sem indústria não há um desenvolvimento econômico, pleno desenvolvimento econômico. Então, naquela época, o Brasil falido, sem dinheiro, numa época de regime militar, nós fomos pedir ao Banco Mundial dinheiro e nós tivemos que pedir o nosso dinheiro e mais o dinheiro dos paraguaios, porque aquilo foi feito em parceria com o Paraguai. Então, nós sabemos, né, os nossos digníssimos senadores foram lá para a Venezuela e não deixaram nem sair do aeroporto. É verdade. Os caras são ruins de negociação, né? Nós tivemos que negociar com o governo paraguaio na década de 60, 70 e formar aquele acordo binacional entre 2 governos, dizer, legal, vamos construir uma usina aqui, e é meio a meio. E foi construído, até hoje é meio a meio. Eu tinha um engenheiro com a minha qualificação, quer dizer, teoricamente, né, um paraguaio, teoricamente com a minha qualificação, ganhando o salário que eu ganhava, e que não sabia nada de engenharia. E tudo que eu fazia, eu falei assim, mas Watanabe, por que você dividiu aqui? Por que você multiplicou? Era um estorvo, eu não conseguia trabalhar. Então todo dia eu passava na banca de jornal, comprava Tio Patinhas, Pato Dono e entregava para ele. Ele ficava lendo. A resposta. Ele ficava lendo as revistas em quadrinho o dia todo. Aí eu podia. Deixa eu trabalhar, me deixa trabalhar. Técnico. Então nessa época, né, de governo, né, militar, com o Brasil falido economicamente, nós construímos a maior usina hidrelétrica do mundo. Ainda hoje, né, mesmo a Três Gargantas, ela não está pronta ainda. Ainda hoje Itaipu, com 14 milhões de quilowatts, é a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Utilizando uma matéria-prima totalmente renovável, 100% renovável, zero de poluição, zero de gás de efeito estufa. E ninguém fala nada. Outro dia eu participei de um simpósio aí sobre energia. Não, as renováveis, não sei o quê. Peraí, mas Itaipu é totalmente renovável. Ninguém fala isso. Então esses ecologistas que ficam defendendo essas ideias aí de renovável, não entendem frongas de produção de energia. Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo ainda hoje e é totalmente renovável. Devíamos ter orgulho, né, de ter uma Itaipu. Há uma grande discussão, no entanto, né, para a construção de outras, porque a matriz energética brasileira ainda depende estritamente da água, mas há uma grande discussão com relação a outras grandes hidrelétricas que estão sendo construídas no Brasil. Pelo que deu para entender, o senhor é um ardoroso defensor da construção de modelos semelhantes em outras regiões do país, não é assim? Antigamente, a gente imaginava uma usina hidrelétrica movida com água. E os rios, eles têm épocas que tem pouca água. Então a gente imaginava que seria necessário ter uma grande caixa d'água para deixar a água acumulada, armazenada lá, para quando vier um período de estiagem, a gente pudesse usar aquela água armazenada. Isso caiu por terra. Isso já não é mais assim. Então, Santo Antônio de Giral, ela é gerada a fio d'água, não tem reservatório. Então, somente com aquela água que está passando,
é que se gera água. Então o reservatório que tem é muito pequeno. Então o impacto ecológico é muito pequeno, Jirau e Santo Antônio. É a mesma coisa com Belo Monte. Belo Monte fica numa curva do rio Xingu, então ali infelizmente foi obrigado a fazer um grande reservatório e era muito povoado. Os índios ali no Xingu, tinha aldeia para tudo quanto é lado, tinha que ser relocado. E aí eles até apelaram dizendo que o antepassado, etc., estava enterrado naquelas terras, eles não podiam ser relocados, então teve um trabalho de indenização bastante grande lá em Belo Monte. Mas com Jirau, Santo Antônio e Xingó e Belo Monte, nós vamos inaugurando 30 milhões de quilowatts. Itaipu é 14 milhões. Nós vamos inaugurar 30 milhões. Vai ser o único país no mundo com abundância de energia elétrica. A França já fechou todas as indústrias. Então, Citroën, né? Até na Inglaterra, né? a Rolls-Royce também fechou a fábrica lá. E está todo mundo aqui. Né? Então, a Citroën, a Renault, a Peugeot fechou lá porque não tem energia elétrica. E hoje produzir carro não é mão de obra, é tudo robotizado. É tudo energia elétrica. Estão todo mundo aqui. Então, com a inauguração de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, as indústrias, queira ou não queira, né, com a política econômica que nós vamos ter ou não vamos ter, eles vão ser obrigados a virem aqui para o Brasil. Então, emprego não vai faltar para nós. Além disso, uma solução limpa, né? São exatamente evita as termoelétricas, aquela coisa toda. Perfeitamente. Agora, o que o pessoal não sabe é que o Brasil é um país continental. Quando chove aqui embaixo, não chove lá em cima. E quando chove lá em cima, não chove aqui embaixo. Então, eu não preciso ter reservatório grande. Então, Santo Antônio lá está produzindo a fio d'água. Daqui a pouco tem tão pouca água que não vai conseguir produzir. Mas nessa hora está chovendo aqui no sul, no sudeste. Então, vamos produzir aqui. E basta ter uma linha de transmissão para trazer aquela energia até aqui. Nós construímos Tucuruí, lá no rio Tocantins. Tucuruí, a energia vem para cá também. Então, vocês estão filmando aqui com a bateria que foi recarregada com a energia lá na tomada, com a energia que vem lá de Tucuruí. É um mix, né? Vem de Itaipu, vem de Tucuruí, porque Tucuruí é 8 milhões de quilowatts, a segunda maior hidrelétrica do mundo, Tucuruí, que não é muito divulgado. Então você viu, com essa facilidade de quando chove lá, não chove aqui, a gente tem a opção de produzir lá ou produzir aqui. Então, isso agora que nós descobrimos que não precisaria ter, como Itaipu, esse grande reservatório, né? Foi um erro, mas naquela época não tinha como a gente adivinhar que era um erro. Agora sim nós temos consciência disso. Na compra de um imóvel, por exemplo, nós sabemos que tem o imóvel, sabemos, aquele imóvel mofa demais e aquele não. Por que isso? Aí fala, não, você só pode comprar um imóvel que tenha o posicionamento do sol no apartamento. Se não tiver, você não compra, senão você vai viver com mofo. É essa a realidade mesmo? Nós temos uma ciência chamada salubridade das edificações. Então, a nossa casa, o nosso refúgio, o nosso quarto, tem que reunir condições de salubridade. E o ser humano, mesmo quando está em casa, ele não deixa de respirar. E para respirar, você precisa de ar puro. Infelizmente, o ar na Terra, ele é muito impuro, ele só tem 20% de oxigênio. Então, o pulmão, mesmo aqui, né, com essa mata verdejante aqui, a gente deve estar aqui em torno de 21% de oxigênio nesse ar aqui. Mesmo com 21%, o nosso pulmão, os alvéolos, ele tem dificuldade de captar, porque você inspira, entra o ar, e tem algumas partículas de oxigênio. A maior parte é nitrogênio. Opa, tem uma aqui, ou tem outra ali. O alvéolo tem dificuldade de fazer essa captação. Só que quando você vai dormir, você fecha, mas que frio, você fecha a porta, porque tem vergonha, fecha a janela, né? Coloca até uns paninhos ali para não entrar o ventinho frio. Ora, eu tenho um quartinho de 3 metros por 4 metros, com aquele ar estanque de quando eu fui dormir. Ora, em questão de 2 horas, o índice de oxigênio daquele ar preso, que era em torno de 19%, no meio urbano é 19%, aquilo cai para 18%, para 17%, para 16%. É o mesmo ar
que tem ali a 4 mil metros de altura lá na Colômbia. Então o jogador de futebol vai lá, ele não consegue, tem dificuldade. Então você está dormindo num lugar que não tem oxigênio, o seu organismo sente essa falta e ele fica doente porque ele não consegue dormir direito, porque não oxigenou durante o sono. E aí você acorda e fala, nossa, estou com um monte de dores porque você efetivamente não dormiu. O nosso programa, infelizmente, é por noções, informações tão importantes que nós recebemos aqui, que o público se deliciou certamente, nós vamos ter que, finalmente, acabar. O pessoal da técnica já está nos dizendo que encerrou. Doutor, foi um prazer imenso tê-los conosco aqui. Certamente a entrevista foi de alta qualidade, de informações importantíssimas. Gostaríamos, portanto, de, dentro da sua possibilidade, nos atender para uma outra entrevista, numa outra oportunidade. Infelizmente, vamos ter que terminar o programa e oferecemos nossas câmeras para as suas despedidas. Eu sou muito grato por essa oportunidade, agradeço bastante a receptividade amável que eu recebi de vocês aqui, doutora Hélio, né, Adriana, e estou à disposição, né, porque como eu estudei em escola pública, fiz o primário na escola pública, o ginásio na escola pública, o colégio na escola pública e a universidade em escola pública, o meu pai sempre dizia, você precisa devolver para a comunidade toda essa boa vida que você recebe. Então, a minha filosofia, desde os 13 anos de idade, é dedicar 4 horas por dia, por semana, para a comunidade. Então, vocês ficam à vontade, me chame quando precisarem, que virei correndo aqui para poder, se eu puder, né, transmitir um pouco do meu conhecimento, ficarei bastante grato. Um exemplo de vida que certamente nos enche de satisfação por tê-lo aqui conosco, não é? Adriana? Parabéns, adorei, fiquei maravilhada com toda essa ciência, com toda essa visão que o senhor tem e por esse lado humanista seu. Parabéns mais uma vez. Forte abraço a todos e até o nosso novo programa, aos sábados, a partir das 13 horas aqui no Golf Clube, pelo canal Unisantos. Muito bem, estamos partindo. Desejando um grande abraço a todos que nos prestigiaram com a sua audiência, prometendo voltar numa próxima oportunidade, aqui pela TV Unisantos, canal 40 HF 12 da NET. Um forte abraço a todos.